Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos tirar algumas lições da palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, verso 8 até o verso 17. A palavra de Deus nos diz: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que de algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Aqui nós temos nesse texto duas orações que o apóstolo Paulo fala àqueles irmãos que ele tem feito diante do Senhor e algumas explicações que ele apresenta àquela igreja. Primeiro, ele destaca a oração que ele tem feito ao Senhor de gratidão pela vida daquela igreja, porque ele tem ouvido falar sobre aqueles irmãos, ainda que ele não conhece pessoalmente. Ele vai expressar isso no fim da carta aos Romanos. Ele não havia estado na igreja, não havia tratado pessoalmente com esses irmãos, mas o testemunho desses irmãos corria o mundo inteiro de como eles tinham fé no Senhor, de como eles viviam esta fé. E em todo o mundo era proclamado a vida dessa igreja, a vitalidade dessa igreja, que estava no centro do Império Romano. Na cidade que era a sede do Império Romano, essa igreja estava testemunhando, enquanto tantas outras, como nós vemos nas 7 cartas do Apocalipse, igrejas que estavam mais distantes da sede do Império estavam sucumbindo às práticas, no relacionamento com Roma, ao absorver as reuniões que envolviam sacrifícios, que envolviam imoralidade. Tudo isso para fazer parte do Império, para ser aceito pelo Império. Mas essa igreja ela é marcada pelo testemunho de fé. Isso é conhecido em todo o mundo. E Paulo agradece a Deus pela vida dessa igreja, porque essa igreja tem testemunhado a fé no Senhor, testemunhado que o Senhor é nosso Deus, nosso Rei. Quando o imperador se autoproclamava Rei dos Reis, essa igreja era firme na fé no Senhor, em proclamar diante de todo o mundo que o Senhor é o verdadeiro Deus. Mas há uma outra oração que Paulo menciona no verso 9, verso 10, quando diz: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. A outra oração é que Paulo está suplicando ao Senhor essa oportunidade de estar com os irmãos pessoalmente, irmãos dessa igreja que ele ainda não havia estado, não havia visitado essa igreja, não havia ensinado a esses irmãos. Eles não tiveram esse acompanhamento no ensino, e Paulo está orando ao Senhor para que Deus abra uma oportunidade que o apóstolo esteja com eles. O apóstolo esteja ali trazendo o ensino. Isso fica claro a partir dessas explicações que começam a ter a partir do verso 11, quando no verso 11 e verso 12 ele explica o motivo dessa petição: porque muito desejo vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Paulo está falando sobre a exposição da palavra de Deus, repartir com eles aquilo que Deus havia derramado a ele, a santa palavra, e ele ia chegar aos irmãos e repartir da vontade de Deus, do esclarecimento do Evangelho, para que assim eles fossem fortalecidos. É por meio da pregação da palavra, da orientação da parte do Senhor, que a igreja é fortalecida, ainda que a igreja seja uma igreja que dá testemunho, que tem fé no Senhor, mas é uma igreja que continuamente precisa ser alimentada e fortalecida pela palavra. E Paulo tem esse desejo, ele ora ao Senhor para estar com os irmãos e ali fortalecer eles. Mas há algo também nessa ida de Paulo que é importante para a vida da igreja, e isso ele diz no verso 12,
isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Não apenas seria um momento em que Paulo iria ensinar a palavra de Deus, mas haveria um momento de comunhão, onde o próprio Paulo seria consolado, fortalecido. Deus, ele derrama dons a todos do seu povo, cada um individualmente é capacitado para servir, para benefício do corpo da igreja, e essa interação, esse relacionamento que existe no meio do corpo faz com que todos sejam edificados no serviço e no relacionamento de uns para com os outros. Paulo entende que esse encontro, que muito mais do que enviar essa carta, mas esse encontro é importante porque nesse momento, nesse tempo de comunhão, eles iriam usufruir de um tempo de bênção na vida da igreja. Haveria um tempo de consolo quando a igreja reunida estaria abençoando uns aos outros. Paulo ora por isso, pelo tempo em que ele estaria encontrando pessoalmente com esses irmãos. Aqui nós temos, meus irmãos, o valor da comunhão, o valor da reunião da igreja, de mais do que termos informações ou ouvirmos uma mensagem, mas a importância de estarmos juntos, buscando ao Senhor e consolando uns aos outros, vendo face a face uns aos outros e sermos edificados juntos na comunhão, na palavra e nos relacionamentos na presença do Senhor. Uma outra explicação que Paulo passa a dar aqui no verso 13 é por que ele não foi a Roma até esse presente momento. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Ele desejava, ele orava por isso, e ele expõe aqui que por alguns empecilhos, é somente por isso que ele ainda não foi à igreja de Roma, mas que isso está no seu coração, porque ele quer ensinar a palavra de Deus e ele quer dar frutos ao Senhor, ele quer colher frutos à igreja, dando adoração ao Senhor, e isso sendo fruto para a glória de Deus. Ele tem interesse nisso. Por isso ele ainda não foi, porque tem alguns empecilhos. Pode ser porque ele estava naquele tempo que é descrito no livro de Atos, envolvido em enviar ofertas para as igrejas de Jerusalém. É isso que ele vai dizer em Romanos capítulo 15. E nessa correria dessas atividades, essa responsabilidade que foi dada a ele, ele ainda não tinha oportunidade de visitar a cidade de Roma e a igreja que ali estava. Mas ele dá uma outra explicação no verso 14 e verso 15 sobre o que está por trás dessa oração que ele pede ao Senhor para ir à igreja de Roma. É por causa da sua vocação. Esse é o fundamento desse interesse de Paulo. Paulo, ele diz aqui no verso 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Era assim que ele via a sua vida. Era por isso que ele orava ao Senhor, que ele estava interessado em ir a Roma, porque ele entendia que era como um devedor, porque ele entendia que da parte de Deus o Senhor o havia separado para uma missão e ele deveria cumprir essa missão. Enquanto não cumprisse essa missão de proclamar o evangelho aos gentios, a pessoas de outras nações, inclusive em Roma, ele estava preocupado em cumprir essa tarefa, ele estava angustiado diante do Senhor, e ele orava ao Senhor, ele suplicava ao Senhor, mesmo entendendo a soberania de Deus, de que Deus colocava um momento específico para ele ir, mas ele se preocupava, pois ele entendia como um devedor, porque isso estava atrelado à sua vocação. Deus o havia comissionado para essa tarefa. A sua relação com a igreja de Roma estava começando a se fortalecer em oração, mesmo que ele ainda não estivesse na igreja. E nesse momento, ao não poder ir pessoalmente, ele escreve essa carta com tantos ensinos, porque ele entende que isso
é parte do seu chamado, da vocação do Senhor, na sua responsabilidade que ele deve fazer para com o próprio Deus. Por isso ele se sente devedor. Mas ele ainda explica por que ele quer estar com os irmãos e também nós podemos entender por que ele escreveu essa carta, ao falar sobre o Evangelho. Ele vai no verso 16 e 17, o que é considerado como um resumo de toda a carta aos Romanos. Ele vai tratar aqui sobre o valor do Evangelho, sobre a eficácia do Evangelho. É por isso que ele quer ir a Roma, ensinar a palavra de Deus, porque ele entende que esse Evangelho é poderoso para transformar vidas. O verso 16 e 17 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não há vergonha no Evangelho, ainda que aquele que segue o Evangelho é repudiado tanto por judeus como pelos romanos. Tem muitos prejuízos nessa vida, especialmente no contexto do apóstolo Paulo, no contexto do primeiro século, mas ele não se envergonha do Evangelho porque ele vê o poder e a eficácia do Evangelho sobre questões espirituais. O Evangelho é aquele que salva aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem de uma vida de pecado, primeiro do judeu e depois do grego, porque isso é uma linguagem que ele vai usar ao longo da carta, quando o Evangelho é eficaz para salvar o judeu, que também está perdido igualmente como o gentio, como o grego, que precisa da salvação em Cristo Jesus, que não, pelo fato de ser descendente de judeus, ele está garantido na sua salvação, mas ele precisa confiar nos méritos de Cristo, na glória de Cristo. E o Evangelho é eficaz para salvar o judeu e também o gentio. Isso porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Se nós queremos aprender sobre a justiça de Deus, sobre o ensino da salvação, nós precisamos ouvir o Evangelho. É por isso que Paulo quer visitar esses irmãos e expor mais detalhadamente o Evangelho. É por isso que ele escreve essa carta, porque ele quer detalhar minuciosamente os ensinos do Evangelho, porque esse Evangelho é o Evangelho que salva, é um Evangelho poderoso para libertar o homem, é o Evangelho que, ao ser recebido pela fé, ele cura o coração do homem e traz vida ao seu interior. Como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui ele cita o texto de Abacuque para fundamentar, né, esse conceito de que a salvação é por meio da fé. Ainda que lá no contexto de Abacuque, esse texto, ele trata sobre como o justo já salvo deve viver. Paulo aqui faz uma readaptação, destacando que é por meio da fé que nós vamos conhecer a vida eterna, a vida em Cristo Jesus. Que o Senhor, Deus, por meio desses versos que aqui encerram a parte introdutória da carta, nos faça conhecer mais da sua verdade, entender o valor do Evangelho, para nós conhecermos e crescermos mais na sua presença. Conhecermos mais do Senhor e sermos edificados na sua presença. Que o Senhor Deus nos abençoe.